Nós estamos aqui no programa Viver Melhor falando sobre implantes dentários. Uma rotina cada vez mais comum na vida dos brasileiros, cada vez mais pessoas estão adotando esta prática, procurando esta prática. Nós estamos conversando com o doutor Cristian Alexandre Corrêa, cirurgião dentista, especialista neste assunto, sobre essas questões. A gente já começa agora esse bloco, então, doutor, com uma pergunta de uma telespectadora, que já começa a introduzir a nossa conversa sobre os procedimentos. A Maria Aparecida, de Taboão da Serra, São Paulo, pergunta se há possibilidade de fazer o implante com anestesia que a pessoa durma um pouco, porque ela tem trauma de infância e não consegue deixar o médico fazer um molde. Ok, bom dia para ela. E é super interessante a pergunta dela, porque essa é a grande dúvida e acho que de 99% da população. Eu diria que 99% das pessoas que vão na clínica ou que vão no consultório ou que nos procuram, elas têm medo de dentista. Eu acho que é uma coisa já disseminada, o medo do tratamento odontológico. E assim, houve uma evolução muito grande no tratamento odontológico para pacientes fóbicos, seja uma fobia leve, um medo leve, ou mesmo aquele paciente que não consegue entrar dentro do consultório odontológico sem que a mão comece a suar. Antes mesmo de conversar com o dentista, antes de conhecer o dentista, antes de sentar na cadeira, já está sofrendo. No assunto. Então, assim, hoje em dia nós temos 3 possibilidades e que são rotina. Uma delas, você realizar o tratamento simplesmente com uma medicação, um ansiolítico, ou seja, utilizando uma medicação via oral no consultório. O paciente toma um sedativo leve, ele vai relaxar, vai diminuir um pouco aquela ansiedade dele, isso para pacientes que têm fobia leve. Mas não vai dormir. Não vai dormir. Esse é aquele que tem fobia leve. Aquele que tem fobia média, vamos dizer, aquele que morre de medo, mas sentaria na cadeira do dentista, ficaria se roendo lá, morrendo de medo. Como que a gente faz para esse paciente? Para esse paciente nós temos uma segunda possibilidade, que é essa, ele vai dormir na cadeira, que é nós fazendo uma sedação endovenosa. O que é isso? É o mesmo procedimento que se faz quando um paciente vai fazer uma endoscopia. Ele toma uma medicação na veia, essa medicação quem vai administrar é um anestesista, ou seja, nós temos um anestesista na nossa equipe, o paciente dorme, nós fazemos o procedimento e aí o paciente acorda. E a última opção, para casos maiores, então supor que a pessoa vai reconstruir toda a boca com implante e que o paciente seja fóbico, aquele que não consegue entrar dentro da clínica, nós podemos internar o paciente no hospital, fazer uma anestesia geral para esse paciente, reconstruir a boca inteira do paciente em uma cirurgia e ele entra de manhã no hospital e vai, por exemplo, entra às 8 da manhã, é operado às 9 e vai embora às 16 horas para casa com a boca pronta, com todos os implantes feitos. Então essas modalidades, elas vieram para quê? Para realmente diminuir o estresse. Então é raríssimo a gente ter hoje em dia um paciente que não se submeta quando a gente oferece essas opções. Então, Maria Aparecida tem opção para você sim. Por isso, fique tranquilo e procure este tipo de tratamento se é o mais indicado para o seu caso. Agora, algumas perguntas que a gente tem que responder, que a população toda tem essas dúvidas. A cirurgia de implante, ela é simples? Ela é. Então, o planejamento não é simples. Então, vou começar um pouquinho mais atrás. O planejamento para implante requer conhecimento de todas as áreas da odontologia. Então, requer que você tenha conhecimentos de cirurgia, de implante, de aparelhos, ortodontia, estética, então o planejamento. E no momento em que você faz todos os exames, por exemplo, uma tomografia computadorizada, que você vê a quantidade de osso que esse paciente tem, ele está recebendo implantes, o procedimento em si, por exemplo, se você vai colocar um implante, é uma cirurgia que não demora mais do que 10 minutos. Às vezes eu falo isso para os pacientes e falo, não, você está brincando. Realmente, é claro que se você colocar 10 implantes na boca do paciente, você vai ter um período aí de cirurgia em torno de 1 hora, mas dentre os procedimentos de instalação do implante, a cirurgia que vai demorar mais seria em torno de, reconstruindo boca inteira, 2 horas de procedimento. Mas um implante, por exemplo, é um procedimento simples de 10 minutos que você faz com muita rapidez, muitas vezes mais rápido do que uma restauração de dente. Né? E o paciente às vezes tem muito mais medo do que fazer um clareamento dental, que o paciente fica 1 hora sentado lá clareando seus dentes, sem poder se mexer. Então é muito tranquilo. E a recuperação é fácil, é simples? Ele é fácil. O paciente, assim, ele não sente dor com implantes. Isso é importante lembrar, porque dor após uma cirurgia de implante é sinal de que alguma coisa está errada. Ou que você teve uma infecção no teu implante, ou seja, implante não dói. Então, essa é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Alguns casos, quando nós fazemos grandes reconstruções com implantes, o paciente pode ter um edema, um pouco de inchaço na face, e um pouco de roxidão na face, mas não passa disso. Então, assim, dor tem? Não. A dor é controlada com analgésicos, com anti-inflamatórios. O paciente pode ter um pouco de edema em algumas situações, um pouco de hematoma.
Máxima, esse é o máximo que a gente tem dentro da implantodontia. E alguma orientação específica? Por exemplo, depois de um implante, a vida volta ao normal. E pode comer de tudo? Isso, tudo vai da quantidade de implantes que esse paciente recebe. Então, por exemplo, você vai fazer um único implante, aquele que demora 10, 15 minutos a cirurgia. Esse o paciente sai do consultório e pode voltar à atividade normal. Ele pode ser operado às 8 da manhã, às 10 está no seu trabalho. Pode estar numa reunião de negócios. Agora, se ele fizer a boca toda, qual é o máximo de tempo de pós-operatório que ele vai passar se ele fizer, por exemplo, implantes na parte superior e inferior? Aquele que usa uma dentadura em cima e embaixo. Ele vai passar 4 dias em casa. Ele vai fazer sua cirurgia numa quarta-feira e vai voltar na segunda-feira para o trabalho. Isso mais para que o edema regrida, para que ele possa já estar com uma prótese na boca, né? Até porque nenhum paciente mais sai dos nossos consultórios sem dentes na boca. Hoje em dia o paciente fez implante, ele já está com o dente na boca. Ele já está reabilitado para voltar à sociedade. Então isso é importante para que você não perca, né, as suas atividades normais. Agora há um termo muito utilizado nas conversas sobre este assunto que é carga imediata. O que é isso? Então, a carga imediata, na verdade, é uma ocorrência do tratamento com implantes. Então, assim, para você, telespectador, entender, se você colocar um implante, que é aquele pininho no tecido ósseo, esse implante ele vai ser instalado dentro do tecido ósseo e ele vai ter um travamento dentro do tecido ósseo. Esse travamento, que é a mesma coisa que a gente está colocando, vou fazer um comparativo, um parafuso na parede, vai chegar uma hora que esse parafuso vai ter uma certa resistência. Essa resistência, que a gente chama de travamento do implante no osso, se ele for de 35 newtons ou mais, isso é pesquisa, a gente pode colocar imediatamente após o procedimento cirúrgico a coroa do dente. Ou seja, a parte que vai aparecer, que vai entrar em função, que vai entrar na parte estética. Então isso é carga imediata, é a possibilidade que eu tenho de operar o paciente, colocar os meus implantes e já colocar prótese em cima. Mas é assim, todos os casos eu consigo fazer carga imediata? Não. Por quê? Porque tem alguns tecidos ósseos do paciente que são mais moles do que outros. É como você furar uma pedra pomes, né, e furar um concreto. A resistência é maior. Que hora que eu consigo descobrir isso daí? Só no momento da cirurgia. Não existe nenhuma tomografia computadorizada ou algum exame que me mostre efetivamente isso daí. Então a carga imediata nada mais é do que instalar implantes e prótese ao mesmo tempo, desde que esse implante trave bem no tecido ósseo. Porque aí sim você vai ter um pós-operatório tranquilo e um resultado esperado. Olha só, é interessante a gente entender realmente todas as questões relacionadas ao implante dentário, porque é possível realizá-lo sim com segurança, com tranquilidade, mas sempre bem orientado. Agora, doutor, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa conversa. Eu gostaria então de pedir ao senhor que deixasse os contatos em especial para a nossa telespectadora, Maria Aparecida. Gostaria de entrar em contato com o senhor depois para falar sobre este assunto. Ok, é um prazer recebê-los todos em minha clínica. Eu sou realmente uma pessoa assim, que eu gosto de explicar, eu gosto de dar aula para o paciente. Acho que o paciente ele tem que ter uma aula no consultório. E os nossos contatos são, você pode acessar o meu site, que é o www.nimpimp.com.br, ou ligar diretamente na minha clínica em São Paulo no 3884-5752, 3884-5752, ou no 3887-9137, que toda a minha equipe vai estar esperando vocês de braços abertos para tirar todas as dúvidas e nós podemos oferecer todas as soluções que a implantodontia tem para você voltar a sorrir. Doutor Christian, muito obrigada pelas informações e convite para que volte sempre. Obrigado. Agradecemos ao doutor e a você também, é claro, que acompanhou a nossa conversa, que fez as suas perguntas, compartilhou com a gente suas experiências de vida. Muito obrigada pela audiência, pela participação e até o nosso próximo programa Viver é Melhor, porque hoje realmente o tempo já acabou, mas nós ficamos muito satisfeitos por ter falado muito mais sobre saúde e qualidade de vida para você e para a sua família. Chegamos ao momento ecumênico de prece aqui na Boa Vontade TV, dedicado a todos os nossos telespectadores. Até o próximo Viver é Melhor.